Bolsa valendo recorde, dólar desabando, PIB crescente. Afinal, o que está acontecendo com o Brasil e como que isso impacta no seu bolso? Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vamos falar um pouco sobre essas manchetes que você tanto está vendo na mídia, mas aqui nós vamos dar um toque de explicação por trás e amarração com os fenômenos políticos que estão por trás dessas notícias econômicas. Então a ideia é você entender um pouco mais por que as engrenagens estão se movendo dessa forma e como isso afeta a sua vida. Em primeiro lugar, dólar caindo significa menos inflação, significa você pagar menos pela sua gasolina, significa menos pressão de preços no Brasil, significa um alívio muito importante para o seu bolso. Então, dólar caindo tipicamente é uma coisa boa. E por que o dólar está caindo? Está caindo porque está entrando mais dólar do que está saindo. Como é que funciona isso? Os estrangeiros estão vindo para o Brasil. Somente hoje entrou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais na bolsa, estrangeiro vindo para o Brasil, investindo na bolsa. No ano já foi mais de 30 bilhões de reais. Então, só para entender o fenômeno, é tipo o mercado de tomate, entendeu? Se todo mundo chegar na feira querendo comprar tomate, o que acontece com o preço do tomate? Ele sobe, certo? Tomate sobe. Todo mundo, tomate, quero aqui. Os feirantes ficam desesperados, aumentam o preço. A mesma coisa acontece com o dólar, com o câmbio, é uma feira de moedas. Então chega um monte de estrangeiro aqui com dólar, falando, cara, eu quero real, eu quero investir aqui, quero investir na bolsa. Ele vem com moedas, sacolas e sacolas de dólar. É só um exemplo, tá? Porque é tudo bancário. Claro que não é dinheiro físico de verdade, não é papel. Mas os caras chegam aqui com sacola de dólar, falando, quero reais, quero entrar no Brasil. Então, muito dólar entrando para os reais que estão aqui, logo o real fica mais forte, o dólar fica um pouco mais fraco. O dólar um pouco mais fraco, é isso que a gente está vendo por aí. É simplesmente oferta e demanda de moeda, igual ao mercado de tomate que eu dei o exemplo aqui atrás. Agora, por que está vindo dólar para cá? O que os estrangeiros estão vendo no Brasil? Em resumo, pessoal, eles estão vendo uma melhora no ambiente político. Agora, melhora porque ficou tudo ótimo? Não, não é tudo ótimo. É uma mistura de um monte de coisa ruim com um monte de coisa boa. E aí, os estrangeiros que avaliam isso são os gestores de fundos de investimentos. Estamos falando aqui de dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Um cara é gestor de fundo de dinheiro de velhinha do Canadá. O outro cara é gestor de fundo dos pensionistas da Singapura, o outro cuida de dinheiro de família rica do Japão, o outro não sei o que. Um monte de gente que só pensa em fundos o tempo inteiro, está avaliando o Brasil e pesando prós e contras. Quando os prós começam a pesar um pouquinho mais, eles começam a fazer cálculos e falam, cara, vale a pena investir no Brasil. Por que vale a pena investir no Brasil? Primeiro porque a situação aqui estava muito ruim, então o cara enxerga que a gente já está no fundo do poço. O real brasileiro foi uma das piores moedas de país emergente no último ano, tem uma performance muito ruim, desvalorizou mais do que as outras moedas, a economia brasileira está muito ruim, caiu muito, mais do que as outras, então isso não é uma situação boa, e pelo menos tem uma coisa boa no fundo do poço, que é que se você está no fundo do poço, vai subir, certo? Tente a subir. E a segunda coisa é que ele olha as reformas, ele vê o Congresso e ele fala, cara, eu estou começando a sentir um cheiro de que esse Congresso, com esse poder executivo, está começando a querer arrumar a casa. E a casa é tipo, fazendo a metáfora, que nem você quer alugar uma casa de alguém e a casa está toda ferrada. Encanamento está todo vazando, elétrica está podre, tem rato andando pela casa, tem cocô de barata para todo lado, a casa está horrível. Você não quer alugar essa casa. Quando você sente que os donos da casa estão sinalizando que talvez vão começar a reformar e começam a reformar algumas coisas de verdade, você fica um pouco mais animado e fala, talvez valha a pena eu alugar essa casa porque ela tende a ser reformada, ela está sendo reformada. E aí entra a agenda política, que é tão importante, que está no coração de tudo. Por isso que nós, do Ranking dos Políticos, junto com os nossos apoiadores, que é você, que nos segue, que quer ver o Brasil evoluindo, temos que pressionar o Congresso e o Executivo por uma agenda positiva de reformas. O que já foi? Estou falando aqui de marco do saneamento, muito bom, já foi. Marco do gás, muito bom, já foi. Lei da liberdade econômica, muito bom. Marco das startups, muito bom. E muita coisa pela frente que está vindo. Nós tivemos agora há pouco a concessão da SEDAI, da empresa de água do Rio, então investiu muitos bilhões, mostrou que vai investir em saneamento. Nós estamos aí avançando com a capitalização da Eletrobras, que é um negócio muito bom. Possibilidades de privatização do Correio, possibilidades de reforma administrativa. Tem tweets aí do nosso presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que está colocando em pauta, que está avançando com isso. Ainda que seja uma reforma muito torta do jeito que está, ela é inaceitável, mas está andando em alguma direção, a gente tem que pressionar para essa reforma melhorar, e a reforma tributária, que precisa sair do papel, para tentar simplificar aí essa selva, esse manicômio tributário que é o Brasil. Tem muito chão pela frente, vocês sabem que em política é igual você olhar a previsão do tempo do litoral, você olha lá no litoral, o céu tá azul, aí vira as costas, tá uma maior tempestade, e assim acontece com a política. Tem a CPI da Covid, tem a questão da gente estar muito atrás dos outros países na vacinação, muito pior na pandemia, que a economia também caiu mais que a média, então tem sempre forças aí políticas jogando o Brasil para trás na hora que a gente mais precisa ir para frente. Então, força no Congresso, vamos pressionar pelas reformas, porque se tiver as reformas a gente consegue trazer dinheiro de investidor estrangeiro, conseguimos baixar mais o dólar, conseguimos reduzir a nossa inflação, as reformas também permitem o investidor confiar mais e isso faz baixar
baixar os juros. Esse ponto é super interessante para você entender. Um governo ferrado, com uma economia ferrada, que arrecada muito menos do que gasta, não tem um buraco. Você começa a ter que pagar juros e juros e juros, pagar cada vez mais juros para poder captar dinheiro. E à medida que faz o contrário, que a reforma fica mais sério, mais confiável, os juros também abaixam e aí você paga menos juros na sua prestação. Aí os empresários que querem investir se animam mais porque deixar o dinheiro no banco não é tão interessante, que o juro baixou, e é mais interessante colocar na produção. Aí a produção aumenta, reduz a chance de você ficar desempregado, ou de você que está desempregado aumenta a chance de você conseguir um emprego. Portanto, pessoal, tudo gira em torno de um grande núcleo central. Será que os nossos políticos que estão em Brasília vão ter a coragem, vão ter a motivação, vão ter o peito para fazer as reformas? Vão ter o peito para pisar nos calos dos grupinhos que estão lá mamando nas tetinhas, e por isso que não sai reforma, porque não é por acaso, porque cada vez que tem que reformar você vai mexer nas tetinhas de alguns grupinhos. Então nós vamos fazer isso em prol do cidadão comum, da maioria do povo brasileiro que precisa disso para ir para frente, ou a gente vai ser refém de grupinhos de interesse encastelados lá em Brasília. Somente o Congresso pode mudar a nossa situação, e somente você que nos acompanha aqui pode fazer a pressão necessária, e os caras sentem a pressão para que a gente saia com essas reformas. Então se engaje, acompanhe o ranking dos políticos, ligue para o seu deputado, pressione as pessoas que nós mandamos aqui, sempre os endereços, os links para você ir lá e falar: eu quero reforma administrativa, eu quero reforma tributária, eu quero que inclua os altos servidores atuais, nada de fazer reforma só para a base da pirâmide e deixar os graúdos de fora. Assim a gente consegue juntos ir transformando o nosso Brasil. Se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais.